O capítulo 21 de Mateus é marcado pela presença do Senhor Jesus no templo para purificá-lo daqueles que haviam transformado a casa de Deus em uma grande fonte de lucro para satisfazer seus próprios interesses. Mas o que havia por trás de tudo aquilo que Jesus viu, que nós podemos aplicar em nossos dias e evitar cometer o mesmo erro? Assiste esse vídeo até o final e confira. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal clicando no botão aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações e deixa aquele like maravilhoso que ajuda demais na divulgação. Amém? Então vamos lá. Aqui no capítulo 21 de Mateus, o que nós vemos é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vemos que Jesus purifica o templo, vemos a figueira seca, vemos que a autoridade de Jesus é questionada, vemos a parábola dos dois filhos e, por fim, a parábola dos lavradores. Logo no começo do capítulo, nós vemos a narração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde o Senhor Jesus ordenou que os seus discípulos fossem até determinado povoado, onde eles veriam uma jumenta e um jumentinho amarrados juntos. Então eles deveriam desamarrar o jumentinho e, se alguém chegasse até eles para questionar o que estava acontecendo, eles deveriam dizer que o Senhor precisava dele e, logo que ele terminasse de utilizá-lo, ele os enviaria de volta. Então, assim foi. Isso cumpriu a profecia que está escrita em Zacarias 9:9, que diz: digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho enquanto o Senhor Jesus entrava. Outros cortaram ramos de árvore e espalhavam pelo caminho. E todos juntos gritavam, a multidão que ia diante dele gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou extremamente agitada, aquele alvoroço, perguntando: o que é que está acontecendo, quem é esse? E a multidão respondia: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Àquela altura, Jesus já era extremamente conhecido por toda aquela região. Então, quando a multidão respondeu quem era, então todos ficaram meio que satisfeitos realmente, sabendo que de fato ele merecia tamanha honra. Quando Jesus, a partir do versículo 12, ele entra no templo, ele expulsa todos os que ali estavam comprando e vendendo. Fique atento a isso. Ele derrubou a mesa dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. O que é muito importante notar aqui, entender o pano de fundo dessa cena. Veja que ele expulsou os que estavam comprando e vendendo e ele virou a mesa dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pombas. Qual público está envolvido aqui? As pessoas vinham de toda parte a Jerusalém para oferecer seus sacrifícios ao Senhor Deus. Vinham de todas as partes do mundo, inclusive. Vinham de outras cidades. Cada um podia sim trazer seu animal e apresentar como sacrifício. Só que o que aconteceu? Os sacerdotes do templo fizeram um acordo corrupto com os vendedores de animais. E o que acontecia? Quando eles vendiam esses animais, parte do valor adquirido era repassado aos sacerdotes. Era algo meio como o Detran. Meu pai sofria muito com isso. Houve uma época em que meu pai, toda vez que ia fazer vistoria ou algum serviço nos carros que ele tinha que dar alguma propina para alguém aprovar alguma coisa, porque senão não era nada aprovava, nada passava. A mesma coisa acontecia aqui. O Senhor Jesus, ele recrimina a atitude deles, essa associação corrupta, porque eles estavam enriquecendo corruptamente às custas do povo. Além deles terem feito essa associação criminosa, impedindo que o povo trouxesse seu próprio animal para o sacrifício, para a oferta, eles estavam cobrando preços absurdos por esses animais, já que o esquema garantia que o povo não teria opções para comprar em outro lugar. Um outro público que Jesus recrimina são os cambistas. O que acontece? No templo, eles também determinaram que só era aceita as moedas dos judeus. E as pessoas que vinham com moedas de outros lugares tinham que fazer ali o câmbio, trocar suas moedas pela moeda judaica, para que pudessem utilizar os serviços do templo, oferecer suas ofertas, seus sacrifícios, enfim. Era um negócio extremamente lucrativo, tanto para os cambistas como para os que vendiam animais. Então estava parecendo mais uma feira do que uma reverente casa de Deus. Quando Jesus chegou, que viu aquele monte de bicho,
É aquele monte de gente sentado em mesa, parecendo uma feira, mau cheiro de animal, barulho de animal. O Senhor Jesus ficou extremamente irritado e quebrou tudo. E ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. O que eu enxergo aqui é a intenção dessas pessoas. Eu enxergo a intenção, a corrupção que havia por trás, essa associação criminosa e o desejo deles de ganância, de ter mais e mais. Eles não estavam ali para servir ao povo. Eles não estavam ali para facilitar a vida do povo. Eles estavam ali para tirar lucro do povo, né, para enriquecer, satisfazer seus próprios desejos. A intenção deles não era voltada para a glória de Deus, era voltada para a sua própria satisfação pessoal. E isso deixa Jesus irritado. Como isso pode se refletir em nossos dias? Eu, particularmente, fico extremamente incomodado, né, com pessoas que sempre têm alguma coisa para vender, né, com ministros, pregadores, pastores, que sempre que ele vai pregar, ele antes vende alguma coisa, um livro, um DVD, uma viagem, um congresso, alguma coisa. Isso me incomoda muito, principalmente quando isso é feito no púlpito, porque o púlpito, o altar, é um lugar consagrado para a pregação da palavra de Deus. Por mais que o que ele esteja vendendo vai edificar a vida do povo, vai abençoar a vida do povo, mas ele está vendendo. É a minha opinião. Eu não faço isso e me sinto incomodado quando vejo pessoas fazendo isso. Você pode parar para prestar atenção. Tem muita gente boa, homens e mulheres de Deus, mas que toda hora que vai falar tem alguma coisa para vender. Eu acho que se enquadra bem aqui nessa questão, porque nós não vemos esse procedimento na vida dos apóstolos, nós não vemos esse procedimento na vida dos heróis da fé, né, dos pais da igreja. Essa intenção de nos voltarmos para a pregação genuína da palavra sem interesses econômicos massivos é algo realmente que nós precisamos refletir bem. Continua. Os cegos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e viram que as crianças estavam gritando, né? Até mesmo as crianças estavam gritando Hosana ao filho do rei Davi, eles ficaram extremamente indignados, estressados e começaram a questionar a Jesus porque ele permitia que aquelas crianças faziam isso. E aí Jesus continua dizendo, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste o louvor. Isso está escrito em Salmos 8:12, e deixando-o saiu para a cidade de Betânia, onde passou a noite. É muito interessante notar que eles estavam profanando o templo com seu comércio ganancioso, mas estavam preocupados, né, se ficaram incomodados porque as crianças adoravam ao Senhor Jesus. Nós já vimos que Jesus, ele é amigo das crianças, ele tem comunhão com as crianças, ele quer ter comunhão com as crianças e não é de admirar que até mesmo elas, na sua pureza, reconheçam sua santidade. Seguindo para a Betânia, nós vemos a partir do versículo 18 que a figueira seca. O Senhor Jesus voltava, ele teve fome e vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou nela a não ser folhas. E ao olhar para ela, disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Os discípulos viram isso e ficaram extremamente perturbados, né? O que foi que aconteceu? Por que é que ela secou tão depressa? E Jesus disse, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente isso, mas também dizer a esse monte, levante-se e atire-se no mar. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vamos ver o conjunto. Essa figueira, ela provavelmente representa Israel, porque ela estava, na época, na estação de dar frutos. Sua folhagem mostrava que ela estava pronta para dar frutos, mas ao chegar nela, Jesus não encontra frutos e ordena que ela se seque. Provavelmente esse cenário representa Israel, que estava cheio de folhas, como se estivesse prestes a dar frutos. E perceba que Jesus acabou de sair do templo, onde as pessoas estavam profanando sua casa, onde a religião funcionava, onde a religião que aparentemente deveria dar frutos estava estéril. Jesus provavelmente usou o simbolismo da figueira cheia de folhas para fazer uma crítica dura a Israel, seu povo. E em seguida, respondendo ao questionamento dos discípulos, porque pelo poder da sua palavra a figueira secou, ele disse que se vocês tiverem fé e não duvidarem, coisas maiores ele fariam. Ele citou o exemplo de um monte, diga ao monte, sai daqui e vá para ali,
nós devemos entender isso no sentido figurado. De fato, o monte era algo difícil, algo impossível, coisas extraordinárias e maravilhosas que humanamente não poderiam ser feitas, mas se eles crescem e não duvidassem, eles veriam acontecer. O que de fato eles já estavam vendo. Através deles mesmos, o Senhor Deus já estava curando, ressuscitando mortos e libertando endemoniados, dando vista aos cegos, como nós vimos no capítulo 10 de Mateus, na grande comissão. O que vemos em seguida é que a autoridade do Senhor Jesus é questionada. Os fariseus, as autoridades religiosas, perguntam com quem autoridade ele está fazendo isso, quem deu a ele tal poder. E Jesus retruca, perguntando: se eu vou responder a vocês, se vocês responderem, com que autoridade João batizava? E aí eles sabiam que não podia dar uma resposta que desagradasse o povo, porque o povo reconhecia que João era um profeta, e então eles disseram: nós não sabemos. Então Jesus disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Nós vemos que os fariseus, eles estavam toda hora querendo pegar Jesus. Eles representam aquele tipo de gente que é legalista e vive de estudar a Bíblia para viver debatendo, para observar o erro dos outros, ao invés de se preocupar em viver a palavra. Em seguida, Jesus conta duas parábolas, a parábola dos 2 filhos e a parábola dos lavradores maus. Ambas representam Israel, ambas fazem um apontamento para Israel e os gentios, porque nos 2 casos, tanto os judeus quanto os gentios estão envolvidos. Se você gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. Assista aos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.